Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Narto Ferreira Ferreira Studios e estamos começando agora mais uma aula sensacional aqui no canal. E hoje nós iremos aprender sobre uma ferramenta fantástica do Illustrator chamada Blend Tool, ou ferramenta de mesclagem no português, ok? A Blend é uma ferramenta poderosa, principalmente quando mencionamos a otimização de processo para a criação de gradientes, diferenciação de formas e outras coisas. Entretanto, muitos designers não dão devido valor para essa ferramenta presente no Illustrator desde a sua versão CS5. Basicamente, a Blend Tool nos permite misturar objetos para criar e distribuir formas uniformemente entre esses dois elementos, e também podemos misturar dois caminhos abertos, por exemplo, e criar uma transição suave de gradiente, de cores entre esses objetos. Ou também podemos misturar cores diferentes, criar etapas de transição e também formatar um objeto particular que a gente queira. Mas vamos ver como isso funciona então na prática, beleza? Vamos começar aqui então a entender a Blend Tool, beleza? A Blend Tool é uma ferramenta comum, como as outras da nossa toolbox aqui no Illustrator, e para eu utilizar a Blend Tool eu aperto a letra W aqui, beleza? E aí ele já me mostra aqui Blend Tool, mas reparem uma coisa, quando eu seleciono a minha Blend Tool, ele não me mostra aqui no menu superior as configurações, ou seja, as possibilidades que eu tenho de utilização da ferramenta. Isso acontece porque todo o menu, todas as informações que a gente pode trabalhar dentro da Blend Tool estão na aba Object aqui do nosso Illustrator e na área Blend, ok? Por que isso acontece? Porque necessariamente a Blend ela é um recurso do Illustrator que tem que ser aplicado em cima de um objeto, beleza? Então vamos começar. Para eu aplicar um Blend, direto, a gente aperta Alt Ctrl B. E para a gente desfazer um blend que foi realizado diretamente, a gente aperta Alt Shift Ctrl B. Então eu quero criar, por exemplo, uma variação de gradiente entre dois objetos. Então aqui eu tenho um quadrado preto e eu tenho um quadrado branco. Se eu apertar Alt Ctrl B, ele vai criar aqui para mim uma variação tonal, com base na cor que eu tenho aqui, na nossa cor inicial e na nossa cor final, beleza? Aqui nesse caso ele tem uma cor só, mas ele pega toda a variação com base na quantidade de branco que a gente tem, beleza? Isso é o mais legal. E para eu desfazer isso, Alt Ctrl Shift B ou Alt Shift Ctrl B, beleza? Isso é o mais bacana. Então, essa é a forma direta da gente executar a Blend Tool. Uma outra forma é vindo em Object, selecionando os dois, Eu venho em Blend, Blend Options, aqui ó. A blend que a gente aplicou é necessariamente essa make aqui que a gente fez, beleza? É Alt Ctrl B, que foi o comando que a gente aplicou aqui inicialmente. Então, se eu vier em Blend Options, eu vou ter a opção aqui Smooth Color. E quando eu der um OK, ele vai aplicar para mim, mas eu preciso vir nessa opção aqui, Blend Tool, na ferramenta W. Eu clico no primeiro quadrado e clico no último. E ele executa para mim aí a ação da nossa Blend Tool, como se tivesse criado de fato aí, criou, na verdade, um gradiente, mas sem utilizar a ferramenta gradiente. E a gente pode aplicar também isso, a dois objetos com cores distintas, ok? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, vou selecionar esses dois objetos e vou dar um Alt Ctrl B. E vou lá, ele criou aí para nós a nossa gradação. Bem bacana, não? Então, essa é a primeira opção que a gente tem da Blend Tool, que é a Smooth Color, É a transição suave de cor. A gente pode aplicar isso também dentro do conceito de variação de matiz. Aqui a gente tem uma variação tonal, um tom só, e aqui a gente também tem a variação de matiz entre dois objetos, e aqui eu quero fazer uma variação de matiz em mais de dois objetos. Então, se eu selecionar essas três coisas, eu posso vir em Alt Ctrl B, e ele também cria variação para mim, considerando a posição do meu objeto intermediário. Ou seja, ele vai considerar a posição de cada cor e vai criar a gradação para mim. A gente também pode aplicar a Blend Tool dentro do conceito de distância entre um ou mais objetos, ok? Então eu tenho dois objetos aqui e eu quero criar uma sequência dando espaço entre eles. Por que a Blend Tool se torna interessante? Porque você pode criar até mesmo grids. Então, no processo de criação de grids em si, eu utilizo muito a Blend Tool para poder orientar os meus grids de forma mais performática e de forma mais rápida, beleza? Então eu posso vir aqui em Object, Posso vir em Blend e eu vou vir aqui na opção Blend Options. Eu tenho aqui, além da Smooth Color que a gente viu agora, eu tenho a Specified Distance, ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 65 pixels,
vou dar um OK, vou vir aqui na ferramenta de Blend Tool, apertando o W, clico no primeiro elemento, clico no último elemento e vou lá, ele cria aqui para mim toda a minha transição, dando o espaço que eu coloquei, tá? Daquele tanto de pixel que eu coloquei, ele vai dando de espaço. Então eu posso trabalhar com a distância entre elementos, né? Então aqui ajuda muito no processo de criação de grids, por exemplo, tá? Que não se aplica somente a objetos quadrados, mas retângulos, linhas, etc, guides, tudo que você quiser, beleza? Quase tudo que você quiser. E aqui a gente tem os steps, que são as paradas. Como que funciona isso? Eu vou vir aqui em Object, Blend Options, e eu tenho aqui Specified Steps, ok? Ou seja, eu quero que nessa transição eu tenha mais ou menos 8 quadradinhos, beleza? Então vou dar um OK, vou vir aqui na minha Blend Tool, clico no primeiro e clico no último. E olha lá o que ele fez para mim. Ele criou aqui uma gradação, tá? Uma variação de matiz com 8, tá? Quadradinhos para mim. E olha que bacana, ele preserva esse aspecto de cor porque ele vai de forma proporcional. Então isso daqui é uma porcentagem do primeiro, esse daqui já é uma porcentagem do elemento anterior, esse daqui do anterior e assim por diante. Beleza? Então esses são os steps, as paradas. E o mais interessante é que a gente pode fazer essa transição de cor dentro de elementos diferentes, que ele vai aplicar também a própria forma. Então se eu selecionar esses dois elementos, vir aqui em Object, vir em Blend, eu tenho a opção de Blend Options, eu vou vir aqui em Smooth Color, tá? E eu vou dar um OK. Ou simplesmente Alt Ctrl B. E olha lá o que ele faz para mim. Ele cria aqui toda uma transição de forma até chegar no elemento aqui do quadrado, beleza? Mas vamos criar então steps aqui para ela. Eu vou em Blend Options, vou vir em Steps, beleza? E vou colocar mais ou menos aqui 40. Vamos colocar menos, vamos colocar 15. Quando eu der um OK, eu vou vir aqui em W, tá? Vou clicar no primeiro, vou clicar no último. E olha que interessante, ele criou toda a transição para mim, considerando, né, o conceito aí de transição de forma. Ou seja, ele vai saindo aqui de um pentágono, né, de 5 lados, né, de 5 pontas, e ele vai transitando para mim, né, modificando a forma aqui, gerando uma forma irregular até chegar aqui no meu quadrado. E o mais interessante é que se eu movimentar esse elemento utilizando a ferramenta de subseleção, então eu vou clicar aqui somente no primeiro, eu consigo fazer a movimentação e ele modifica toda a movimentação para mim com base na modificação que eu faço de posicionamento, beleza? Eu posso, por exemplo, modificar a cor desse elemento e ele modifica para mim, beleza? Ó, posso modificar as cores sem problema nenhum. Bem simples, com um único clique, basta utilizar a ferramenta de subseleção, eu clico no objeto e ele modifica. E se eu modificar a forma, por exemplo, ele modifica para mim automaticamente, beleza? E aí, pessoal, eu trouxe dois recursos super legais utilizando esse conceito da Blend Tool, tá? Que é criar marcas aí utilizando esse processo, beleza? Por exemplo, imaginem que eu quero criar um símbolo dentro dessa forma de um W aqui que eu criei utilizando um path, beleza? Então eu seleciono o meu path, seleciono aqui uma gradação que eu criei entre dois pontos, tá? Aqui eu tenho uma cor e aqui eu tenho outra, beleza? Vou selecionar as duas, vou vir em Object, Blend, e eu tenho uma opção aqui chamada Replace Spine, beleza? E quando eu clicar nela, olha que bacana, ele aplicou sobre a minha forma e eu posso ir lá novamente, por exemplo, em Object, Blend, e posso dar um Reverse Spine. E ele inverte a posição das cores. E olha que interessante, né? Cada vértice que eu tenho na minha linha, no meu objeto, ele considera uma transição de matiz. Olha que legal. Então esse conceito é sensacional. E quando a gente quiser, por exemplo, criar formas em espirais, por exemplo. E aqui eu criei, né? Utilizei o recurso de Steps, que a gente viu aqui, o recurso de distância. E eu criei aqui como se fosse uma mola, né? Uma espiral. E eu vou aplicar também ao meu elemento W aqui, ao meu caminho que eu criei no formato de um W. Então eu vou vir em Object, vou vir em Blend e eu tenho a opção Replace Spine. No momento que eu clicar, olha que bacana, ele cria aqui para mim o meu Spine diretamente no meu elemento. Isso é o mais bacana porque se eu vier em Object, vou vir em Blend, nada aqui é destrutivo, ou seja, eu consigo modificar posteriormente. Então eu vier em Blend Options e eu tenho uma opção aqui chamada Specified Steps, e eu clico em Preview e eu tenho a opção de aumentar essa quantidade
gerando aí efeitos sensacionais. Então olha que bacana, eu criei aí com simples passos algo que poderia demorar muito aí dentro do seu processo de criação. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de dar seu like, de comentar, compartilhar esse vídeo, ajuda muito o projeto do canal, ok? A gente se vê na semana que vem. O download dessa aula vai ficar disponível aí na descrição do vídeo. Todos os downloads estão disponíveis no Dropbox, ok? Semana que vem tem mais. Valeu!